Deus opera com o tempo e épocas. Tudo que tem a ver com Ele é fixo. Há tempo para aprender, crescer, mover, ficar parado e esperar. Esta é uma realidade que parece desconhecida para muitas pessoas ou que é difícil de aceitar. É muito melhor aceitar a realidade do que viver na incerteza. Deus não deseja que ninguém viva em perplexidade em relação à sua obra. O que Ele quer de você e de mim é sensibilidade. A consciência do que Deus quer para a sua vida e o momento certo para executar o livrará do erro e da ansiedade. Desviar-se de sua vontade vai te custar muito caro. Uma jornada de 1 ano pode levar 2, 3 ou mais. E a preocupação não fará nada além de estabelecer agitação e complicações perpétuas. Portanto, você deve se ajustar com Deus e aceitar a ação dele. Uma vez que você se familiarize com os seus caminhos, você sabe quando é o momento e quando não é. O homem começa a forçar as coisas a acontecerem quando está fora da comunhão com Deus, ou negligencia os sinais de Deus. Deus é o autor da luz e não um defensor da confusão. Ele nunca deixará ninguém na escuridão para vaguear. Muitos vagueiam simplesmente porque rejeitaram a vontade dele de guiá-los. Não há ninguém tão disposto como Deus a liderar. Mas ele apenas liderará se o homem prestar atenção. Deus quer que você veja as coisas do jeito que ele vê. Se você estiver disposto a ver as coisas da perspectiva de Deus, então você começará a enxergar que nem todas as orações sem respostas não são respondidas. Porque Deus quer mantê-las unilaterais, esperando pelo momento certo. Porque o que às vezes é percebido como o momento certo, pode não ser. E Deus sabe como manter seus filhos longe disso. A coisa certa no momento errado pode ser catastrófica. É por isso que Deus permitirá que você espere até que chegue essa hora. Deve-se notar que não é o que você precisa que traz o momento certo, mas sim o momento certo que produz o que você precisa. E isso está em Deus. Um homem pode decidir fazer as coisas do seu jeito. O maior presente que Deus deu a cada homem é a liberdade de escolha. A autonomia para tomar a nossa própria decisão sem qualquer influência. Deus não impõe a sua vontade à humanidade. Ele criou o homem de tal forma que ele pode decidir seguir seus caminhos ou outros que lhe pareçam corretos. Ainda que ele seja o Deus Supremo, ele nos deu esse poder. Ele não fez de nós uma espécie de robô que responde ao controle rigoroso. Ele nos deu a liberdade de dizer sim ou não. Mas esta liberdade não vem sem cuidado. O cuidado é escolher com sabedoria, para que terminemos bem. Toda escolha tem consequências. Qualquer que seja a sua escolha, você enfrentará as consequências. As duas escolhas conflitantes que o homem enfrenta diariamente são o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Você não pode ser neutro. Você deve estar de um lado. Sempre que o homem está a ponto de tomar uma decisão estratégica, Deus sempre aparecerá para guiá-lo, mas ele não vai forçar a sua orientação. Quando ele vê que está disposto, ele continua a guiá-lo, e quando ele percebe que o homem é inflexível e insiste em fazer o que sente, ele o deixa em paz. E é muito perigoso para um homem seguir seu caminho, porque ele vai acabar se perdendo. Ele não sabe o que é bom para si mesmo. As coisas falsas podem parecer reais para ele. A insensatez pode parecer sabedoria. O lixo pode parecer um tesouro, pode se disfarçar como riqueza. Ele tende a tomar decisões erradas e a ficar aprisionado se não for guiado por aquele que o fez. Para que um homem não perca isso, ele deve decidir fazer a escolha certa para seguir seu Criador. Você, como ser humano, deve perceber que não foi você quem o criou. Ninguém te conhece como aquele que te criou. A melhor escolha a fazer, como um agente moral livre, é concordar com o seu Deus. Deixe que sua vontade seja dominada pela dele. Ele sabe o melhor para você. Ele não pode enganar você. Ele conhece o caminho certo
Mesmo que o caminho não seja atraente para você, siga. Ele está sempre à sua frente. Seu futuro é seu passado. Ele já te conhece. Se ele disser não, não discuta. Ele sabe o porquê. Se ele disser vá, não lute com ele. Se ele disser espere, por favor, espere, porque ir sozinho pode ser desastroso. Muitos foram por conta própria e estão sempre lamentando o que fizeram. Se você o seguir, você jamais se arrependerá do que fez. Quando você chegar ao ponto em que Deus sabe que você está disposto a deixar que sua vontade seja feita em sua vida, você começará a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando surgem situações na vida, você não será levado pela situação, mas estará disposto a saber o que Deus está dizendo através dela, porque Deus fala através de nossas situações. Saber o que Deus quer para você em uma determinada situação lhe dará a força para atravessar esse problema. Haverá paz. Vai parecer como se você não estivesse passando por nada. Isso é o que diferencia alguém que conhece o valor do seu julgamento de alguém que não conhece. Alguém que conhece o valor do que se está passando apreciará ainda mais a Deus, porque sabe que é em seu benefício. Uma pessoa que não conhece a Deus verá como uma forma de tortura, punição, rejeição e até negligência dele. Tal pessoa pode ser prejudicada pelo julgamento, em vez de ser melhorada, porque lhe falta força que vem do conhecimento da vontade de Deus. Sua vontade é o seu caminho. Lembre-se de que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Um homem pode chamar uma situação particular de atraso, e Deus dirá que não é. Espere. Você precisa conhecer sinais diferentes da vontade e do tempo de Deus, quando estiver buscando a sua face, e parecerá que a resposta não está próxima. Conhecer estes sinais te afastará da tentação de buscar uma alternativa e tentar forçá-la. Deus diz não quando a condição que envolve sua vontade está errada e você está errado. Nesse caso, Deus vê o que você não vê e Ele sabe o que você não sabe. Ele nunca permitirá que você, como seu filho, siga o caminho errado, especialmente quando você se submete à vontade dele. Se o que você está pedindo é errado e sabe o perigo que vem com o seu desejo se concedido, ele dirá não. Portanto, você deve ser sensível e ter paciência para continuar esperando por Deus, para saber quando está tudo bem e quando será bom para você. Deus não é mau. Suas vontades não são dolorosas e são para o nosso bem. Empenhe-se a prestar atenção aos sinais, quando você estiver pedindo para entender o seu momento. Além disso, Deus diz, devagar, quando a condição está errada, mas você está certo. O que você está pedindo a Deus não é ruim, apenas a circunstância está errada. Então Ele quer que você desacelere. Se não prestar atenção aqui, pode sentir falta disso depois. Tudo o que você precisa é ter paciência para esperar. Não presuma, já que seu motivo é puro, que você pode simplesmente agir. Deus deseja que você seja sábio. Pause para o momento certo. Confie em Deus para obter ajuda. Não tenha pressa. Espere e confie absolutamente nele. O momento certo virá por completo. Tentar ir adiante de Deus significa que você quer forçá-lo. E forçar algo a acontecer por estar muito apressado pode detê-lo. Você nunca deve deixar isso te deter. Além disso, quando a condição estiver certa e você estiver errado, Deus quer que você aprenda através disso. Aqui, Ele diz para você crescer. Ele usa essa situação particular para cuidar e fazer crescer seus filhos. Deus nunca entregará em suas mãos o que sua capacidade não pode suportar. Ele assegurará que você esteja bem equipado e preparado para o que você está pedindo. Você está pedindo a Deus que aumente sua capacidade financeira para o reino de milhões, por exemplo, e você não desenvolveu a capacidade necessária para isso? Ele não te dará isso, mas permitirá que você cresça primeiro, porque Ele sabe que você pode cair se Ele te der isso. Lembre-se, o que você está pedindo não é ruim, mas você precisa crescer. Outro exemplo
é que Deus não poderá te abençoar ainda mais no futuro até que você potencialize a bênção que recebeu agora. Portanto, não force. Deus pode querer que você cresça. Qualquer um que se recusar a crescer, sofrerá. Abrace o processo e tudo sairá bem. Você não vai cair em nome de Jesus. Além disso, quando a condição está certa e você está certo, Deus diz, vai. Nesse momento, você pode avançar porque é a hora dele. Deus nunca hesita em fazer o que você deseja. Este é o ponto de alinhamento. Uma vez que seu desejo se alinhe com a vontade e o momento de Deus, ele o realiza. As intenções de Deus são boas. O que ele quer para você não é nada mais do que o melhor. Ele quer que você conheça sua paz. E é por isso que ele recomenda a vontade dele, e uma vez que você se alinhe com ela, estará realizado. Eu não sei qual é o seu desejo, mas confie no momento dele. Não insista. Tenha a atitude de esperar por ele. Deus nunca se atrasa. Não existe um atraso de Deus. Ele é o Deus do tempo e do propósito. Ele não faz as coisas de maneira desordenada. Ele programou seu tempo para seu propósito e plano. O homem deve aprender a obedecer e seguir. A busca de uma alternativa em outro lugar não resolverá o problema. Qualquer solução fora de Deus vem com limitações. Nada é bem-sucedido fora do único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, o bom pastor das ovelhas. Confie em seu tempo. Tudo é perfeito nele. O tempo de Deus é o melhor momento. Escolha esperar por ele. Você pode confiar nele. Preste atenção aos sinais divinos. Abra seu coração à sua palavra e ao seu espírito. Se você prestar atenção, ele estará disposto a te guiar. Tome a decisão de permanecer com ele. Não permita que nada o separe do seu amor. Em seu amor, você tem a plena certeza de um futuro glorioso. Não deixe o diabo te enganar sendo impaciente com o bom pastor. Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te conduzirá a águas tranquilas. É um novo amanhecer para você, em nome de Jesus. Qual é a chave para a sua vitória? Como você vence na vida? Esta é a pergunta silenciosa no coração de cada um de nós desde o dia em que aprendemos a ter desejos e fazer planos para o nosso futuro, até o dia em que fechamos os olhos no dia de nossa morte. Todo mundo quer descobrir o segredo para uma vida vitoriosa. Você pode se perguntar por que algumas coisas funcionam para uns, mas não funcionam para outros. Você também pode estar se perguntando se apenas a vida teria alguma espécie de manual, sabe? Algo para ajudar a navegar pelos obstáculos diários desde o nascimento até a morte. Entretanto, não é assim. Veja bem, a vida não veio com um manual com orientações precisas desde o início até o fim. Ainda assim, isso não é motivo suficiente para você passar a vida tentando de tudo para ver o que funcionaria e o que não funcionaria. Deus criou você para muito mais do que isso. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Marque essas palavras novamente. Foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso significa que, embora não haja um manual específico entregue a cada pessoa para a sua própria vida, Deus providenciou para você e para mim tudo o que precisamos para viver a vida com vitória e propósito. Deus deu a você seu Filho Jesus. Ele lhe deu o seu nome. Ele deu a você o seu Espírito Santo. Ele lhe deu a Bíblia, sua palavra.
Ele lhe deu a comunhão de outros santos como você, a igreja. Ele lhe deu a experiência de conselheiros e presbíteros ao seu redor. Honestamente, permita-me dizer que o segredo para uma vida vitoriosa está em uma palavra: Deus. Não na educação, não em sua capacidade de imaginar ou planejar sua vida, não em sua força, não na sua família, não nos privilégios de um cidadão de um país ou de outro. O segredo para a vitória garantida na vida é Deus. Você pode estar se perguntando: ora, o que você quer dizer? Como Deus é o segredo da vitória? Veja, embora a mente humana, a natureza humana, a alma humana esteja repleta de tanta inteligência e habilidade que talvez nunca sejamos capazes de compreender em nossa vida, preciso que você expanda um pouco seu pensamento. Se Deus nos criou, você não acha que Ele teria muito mais conhecimento, habilidade e possibilidades do que nós? Quero dizer, deve haver uma razão para Ele ter colocado você aqui. Deve haver uma razão. Ele fez você do jeito que você é, colocou você onde você se encontrava, deu a você o tipo de história que você tem. Não estou dizendo que tudo parece ótimo para você. No entanto, se você realmente acredita que Deus é insondável em sua sabedoria e bondoso em sua operação em sua vida, então deve haver um quadro maior em jogo em cada vida. Você e eu vemos apenas um fragmento do quadro geral. No entanto, diante dele está todo o escopo de sua jornada. Seu passado, presente e futuro estão bem diante dele. Você só pode ver o seu presente e lembrar do seu passado. Você pode adivinhar o seu futuro e talvez imaginá-lo. Mas existe alguém que sabe como será o seu futuro. Não importa quantas decisões você tome, ele sabe o resultado independentemente. Isso é Deus. Davi escreveu nos Salmos 139, versículos 2 e 6. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me conheces por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Ele foi mais longe e acrescentou nos versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Você poderia ler todo o capítulo e ver como Davi falou sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. É muito incrível. Então pense nisso. Não seria essa a pessoa mais indicada para lhe mostrar como conduzir a sua vida? Não seria essa a pessoa mais indicada para protegê-lo dos perigos do caminho da vida? Você já deve saber que o inimigo de sua alma, Satanás, não quer que você fique bem. Ele não quer que você termine bem, nem que você seja feliz. Em vez disso, assim como Jesus disse, ele quer roubar, matar e destruir você. Infelizmente, Satanás está destruindo pessoas todos os dias. Ele está destruindo as pessoas por meio de decisões erradas, más associações, influências negativas, pensamentos e hábitos sujos e sugestões perversas. Então, onde está a garantia da vitória? Está em Deus. Como está o seu relacionamento com Deus hoje?
Se você está me ouvindo e não tem um relacionamento sincero e funcional com Deus agora, você não tem certeza da vitória na vida. E não estou falando de ter ou não ter dinheiro, ou ter uma boa esposa ou coisa parecida. Quero dizer de tudo o que você pensou que queria na vida, apenas para chegar ao fim de sua jornada e descobrir que nada disso valeu a pena e que sua vida é vazia de verdadeira paz e realização. Como se você tivesse acabado de desperdiçar sua vida. Uma vida vitoriosa soa assim no final. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo no período final de sua vida na prisão. Deixe-me mostrar as palavras de um homem que não estava na prisão, mas sim em um palácio, e que aprendeu que uma vida vitoriosa pode incluir dinheiro, mas não se trata apenas de dinheiro ou dos prazeres da vida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E no final de sua vida, tendo visto a realidade dessas vaidades, ele disse, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Qual é a soma da vida sem Deus? É isto: um homem viveu e um homem morreu. Porém, uma vida com Deus é uma vida com todas as vantagens necessárias para viver plenamente. Esteja você em um relacionamento com Deus ou não, essas palavras são para você. Estou constantemente lembrando que os planos de Deus para você são bons, sempre bons. Não apenas isso, mas Ele também pretende levá-lo a essa bondade na vida. Mas para que isso seja uma realidade, querido cristão, você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Deus não pode guiá-lo quando você o relega para trás. Sim, quando Ele protege você em todas as direções. No entanto, quando Ele quer liderar, Ele tem que assumir a liderança. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscá-lo para qualquer coisa e para tudo. Significa comprometer-se a descobrir a vontade dEle antes de dar qualquer passo. Isso não mostra apenas que Ele é o Senhor de sua vida. Também mostra que você tem fé em sua direção e suas intenções para você. Também mostra que você o ama e está satisfeito em tê-lo. Também mostra que você entregou sua vida a Ele completamente. Ouça-me, querido amado. Ninguém que deixa Deus guiar sua vida acaba envergonhado ou derrotado. Sua vitória é garantida quando você pede a Deus antes de agir. Não pule no vagão da vida porque todo mundo está entrando. Se você quer chegar onde Deus quer que você chegue, então você tem que ir onde Deus quer que você vá, seguir o caminho que Ele te mostrar, ir quando Ele disse para ir e assim por diante. Meu amigo, para que você obtenha o resultado de Deus, você deve fazer do jeito de Deus. E como você faz isso? Deus diz, peça. Deus nos disse para pedir e será dado. Busque e encontrarás. Batei e abrir-se-vos-á. Em Jeremias 6,16, Deus estava falando com seu povo e aqui está o que Ele disse. Assim disse o Senhor, ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Deus diz, perguntem, não pule fora. Pare de pular aqui e ali. Esta é a razão das muitas decepções que você teve. Esta é a razão de muitos fracassos. É o fim da sua vida? Não. Mas você teria evitado muitos desses fracassos se tivesse perguntado a Ele antes de embarcar em qualquer um. É pedindo que você encontrará a orientação de Deus. É pedindo que você receberá o apoio de Deus. É pedindo que você crescerá na fé, pois aprenderá a esperar em Deus. E esperar em Deus compensa. Você subirá com asas como águia, diz a Bíblia.
Então, quando você quiser se inscrever para aquela escola ou aquele emprego, fique no caminho da decisão e pergunte a Deus o que fazer. Pergunte a Ele se essa é a vontade dEle para você. Pergunte a Ele como Ele quer que você faça isso. Que tipo de curso estudar? Que tipo de escola frequentar? Que oferta de emprego aceitar? Que tipo de relacionamento entrar e, eventualmente, o parceiro para se casar? Cada decisão que você toma tem um lugar no plano de Deus. O resultado também tem alguma influência no projeto de Deus para a sua vida. Imagine estar na Escócia quando o plano de Deus é que você esteja na Nova Zelândia. Sim, você ainda é filho de Deus e Ele ainda pode fazer um milagre em sua vida, mas você pode lutar mais do que teria se tivesse deixado que Ele o guiasse. Querido amigo, te encorajo hoje a pisar no freio de sua vida neste momento e pedir ajuda ao Senhor. Diga: querido Pai, o Senhor é o Deus onisciente e onipotente. Não sei de nada e não tenho ninguém além do Senhor. Reconheço minha dependência de Ti. Hoje, escolho perguntar ao Senhor antes de embarcar em meu próximo plano de ação. Tua palavra diz que eu não devo me apoiar em meu próprio entendimento, mas confiar em Ti de todo o meu coração. Senhor, estou fazendo isso agora. Eu amo e confio no Senhor. Pai, pegue-me pela mão e conduza-me. Eu vou esperar por Ti. Não permitirei que as pressões desta vida ou de meus colegas ou medos me dominem. Em vez disso, esperarei em Tua direção e esperarei em Tuas promessas a meu respeito. Eu sei que venci em Jesus, portanto, Pai, conduza-me à vitória preparada para mim antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Este é um sincero parabéns meu para você. Enquanto Deus estiver na frente e você seguir seus passos e direção, você desfrutará de vitórias. Aleluia! Você tem lutado ultimamente com os seguintes tipos de pensamentos? Você é inútil e está desperdiçando sua vida com esses esforços insignificantes. As coisas nunca vão melhorar para você e para sua família. Nenhuma coisa boa jamais acontecerá na sua vida. Você continua ouvindo as vozes que dizem que você não consegue ou que não é bom o suficiente. Quando você está perto de pessoas, pode ouvir: ninguém te ama, eles nunca se importarão com você. Você sabia que sempre que ouve esses pensamentos e acredita neles, você se deixa escravizar diariamente por esses pensamentos destrutivos? Cada um de nós passa por momentos em que ouvimos esses mesmos pensamentos em nossas mentes. O que nos diferencia é o que fazemos com esses pensamentos duvidosos e temerosos quando eles chegam até nós. Deus não quer que você seja controlado por pensamentos negativos, mas quer que você os supere. A Bíblia diz que Deus nos ama muito e seus pensamentos são para que tenhamos uma vida com propósito. Você não deve permitir que essas vozes que dizem que você é um perdedor controlem sua vida. Esses pensamentos não apenas o machucarão, mas também destruirão sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. O diabo, nosso inimigo, faz tudo para atingir nossas mentes com pensamentos negativos, especialmente quando estamos em um estado vulnerável. Esses pensamentos nunca trazem nada de bom para as nossas vidas. Em vez disso, eles vêm para roubar a alegria, a paz, o amor que nos fazem continuar. Eles vêm para matar nossa vontade de sermos melhores a cada dia. E se não nos posicionarmos contra o pensamento negativo, se não começarmos a regular essas ideias que tentam nos governar, acabaremos tendo uma vida prejudicada. Uma vez que você consiga colocar sua mente na direção certa, sua vida também começará a se mover na direção certa. Você não deve permitir que pensamentos de negatividade cheguem perto de sua mente. Eles têm um único propósito, que é de afastá-lo da paz e da liberdade de Deus. Vamos colocar dessa forma. Imagine que esse tipo de pensamento é como a água para a planta em crescimento. A água que você usa para regar as plantas decidirá a sobrevivência delas. Se a água contiver substâncias venenosas para a planta, ela começará a murchar. Essa deficiência levará ao seu desaparecimento. É assim que os pensamentos operam.
Quanto mais negativos forem nossos pensamentos, mais desgastadas serão nossas vidas. Pensamentos positivos nutrem nossas mentes e tornam nossas vidas bonitas, apesar do que passamos. Quanto mais permitimos que a negatividade inunde nossas mentes, mais derrotadas nossas vidas se tornam. O ensinamento de Jesus na parábola do semeador nos fala sobre um grupo de pessoas que ouviram a palavra e creram. Porém, depois que elas voltaram ao dia a dia das suas vidas, os problemas sufocaram a palavra de Deus dentro delas. Esse é um excelente exemplo do que acontece quando permitimos que pensamentos errados obscureçam nossa mente. Isso sufocará a palavra de Deus em nossos corações. Pense no que acontece com o seu humor quando você começa a se preocupar com a sua vida, futuro, família, relacionamentos e até mesmo com os seus filhos queridos. As palavras de Jesus, isso tudo acrescentará um fio de cabelo à sua cabeça? Sua preocupação mudará alguma coisa em sua vida? Não, não acrescentará e nada mudará. Isso nunca vai melhorar as coisas para você. Algo sempre vai piorar quando você permite que coisas negativas cheguem ao seu redor. Tome a decisão de se tornar consciente de seus pensamentos, de que você não terá dúvidas, medo e pensamentos depressivos. Quebre todas as conexões que você fez com as preocupações. Esteja determinado a destruir aquele castelo de insegurança e baixa autoestima que foi erguido em sua mente. Sua vida é controlada pelo que você permite em sua mente. Imagine um homem de aparência estranha e perigosa, com venenos, lanças, revólveres, bombas e todo tipo de arma maligna batendo à sua porta. Você abre a porta e o recebe? Eu sei que você não abre. Você vai fechar a porta, chamar a polícia e dizer a ele para deixá-lo em paz. Ele saberá que não é bem-vindo naquele lugar. Caro amigo, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, que não devemos dar lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo sempre que permite que a mediocridade, a dúvida, a insegurança e o medo governem sua mente. Um homem chamado Gary recebeu uma carta na caixa do correio enquanto jantava com sua família. Depois de abrir a carta, Gary leu que sua mãe doente havia sido hospitalizada. O laudo médico dizia que a doença havia chegado a um estágio terminal e que ela poderia perder a vida. Ela precisaria passar por uma cirurgia se quisesse sobreviver. Depois de ler a carta, Gary começou a sucumbir a sérias preocupações e medos. Seu humor começou a piorar cada vez mais. Ele nunca soube que era o diabo sutilmente nublando sua mente com medos profundos. Felizmente, sua esposa, uma pessoa que vive em oração, notou seu estado de espírito e sugeriu que orassem a respeito. Depois que Gary orou com sua esposa, ele sentiu todas aquelas vozes morrendo. Ele começou a ter esperança e se concentrou em acreditar genuinamente que sua mãe sobreviveria à doença e que sua vida não seria perdida. Em vez de se preocupar e temer continuamente, Gary começou a orar regularmente com sua esposa pela saúde de sua mãe. Os resultados da operação cirúrgica saíram. A mãe de Gary não apenas sobreviveu, mas estava mais saudável do que quando foi operada. Sempre que você se concentrar nos momentos ruins e difíceis da vida, os resultados que terá serão desanimadores. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz para guardarmos nossos corações, pois dele procedem as fontes da vida. Este versículo da Bíblia nos diz que devemos guardar os nossos corações, porque qualquer que seja a direção que nosso coração se mova, essa mesma direção nossa vida seguirá. Então você deve guardá-lo. Você deve construir paredes ao seu redor para protegê-lo das vibrações erradas. Você deve guardar seu coração nas coisas que ouve e nas coisas que vê as pessoas fazerem. E a melhor forma de guardar o seu coração é renovando-o com a palavra de Deus. Deus renova nossas mentes quando permitimos que sua palavra ressoe em cada fibra de nosso ser. Permitimos que nossas mentes sejam renovadas quando nos lembramos das palavras poderosas que Deus disse sobre nossas vidas. Ele declara que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos fazer todas as coisas por sua força em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ouça,
O diabo sempre quer que você esqueça quem Deus diz que você é. Portanto, você deve tomar a decisão de não esquecer a palavra de Deus. Sempre que você ouvir o diabo dizendo: "Você está sozinho, ninguém jamais ficará com você", lembre-se de que Deus diz que nunca o deixará e nem o abandonará. Ele disse que ficará com você, porque você é seu filho para sempre. E esta é a verdade que traz a liberdade do medo e da solidão ao longo da vida. Quando você ouvir vozes dizendo que sua vida nunca será tranquila, lembre-se de que Deus diz que sua paz se tornou o governante de nossos corações. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nunca haverá uma mudança em nossas vidas, até que nossos pensamentos sobre nós mesmos mudem. Devemos permitir que Deus entre em nossas vidas e dar autoridade às suas palavras. Devemos permitir que suas palavras encontrem seu lugar em nossos corações. Quando Satanás nos diz que somos tolos e nunca chegaremos a nada, devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus, que nos diz que temos a mente de Cristo e que temos a sabedoria de Deus em nós. Estamos destinados a triunfar nesta vida. Quando você começa a sentir que não é amado, o amor de Deus está bem na sua frente, gritando que Ele te ama com amor eterno e imparável. Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. É aqui que encontramos a vitória. É aqui que temos forças para viver em nossos momentos mais fracos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo disse: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este versículo da Bíblia nos mostra que Deus está comprometido conosco. Ele nos diz que Deus pode nos guardar. Ele pode trazer respostas reais para cada pedido e oração que fazemos a Ele. Então, você não precisa mais temer. Você não precisa mais se preocupar com aquela situação financeira em sua vida. Deus pode fornecer soluções para os problemas que você confiou a Ele. Renovar nossas mentes não vem apenas por conhecer a palavra de Deus, mas por falar a sua palavra em nossas vidas. Devemos falar aquelas palavras que queremos ver em nossas vidas. Nós travamos guerras com palavras. Nossas armas estão nas palavras que falamos. Não substitua apenas os pensamentos por outros pensamentos. Devemos falar essas palavras positivas de Deus em nossas vidas. É assim que lutamos nossas batalhas, queridos cristãos. Usamos as palavras cheias de fé em Deus para derrubar as fortalezas dos pensamentos negativos. Nunca sinta que Deus não pode resolver esses problemas. Ele não tem limites. Então você deve parar de passar noites em claro por causa desses problemas emocionais que você está sofrendo. A Bíblia nos diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou pensar. Ele nunca falha conosco quando decidimos confiar nele. Permita que Ele o ajude, amado. Permita que Ele renove sua mente. Concordar com essas vozes negativas é discordar das palavras e bênçãos de Deus para você. Pare de olhar para a parte negativa e receba a vida que Deus projetou para você em suas palavras. Hoje, diga a si mesmo que eu sou único. Eu fui feito à imagem de Deus. Eu sou amado por Deus. Minha vida é abençoada. Minha situação está melhorando. Caro amigo, manter esses pensamentos positivos em sua mente não irá prejudicá-lo. A verdadeira felicidade vem quando sua mente está cheia de positividade. Não importa o tamanho dos seus problemas. Tudo o que você precisa fazer é lançar sobre ele todas as suas preocupações e agarre essa paz que ele lhe dá. Sim, isso é prova de que ele está trabalhando. Isso é um sinal de que ele virá e nunca falhará. Não importa o que a vida jogue em você, você deve viver uma vida cheia de esperança e fé. Fé de que Deus está conosco, não importa o que passamos. Amados,
nossa vida só melhora quando permitimos que Deus nos mostre como viver acima de nossos fracassos, vergonha e dor. Oro hoje para que a paz de Deus proteja seu coração de todas as formas de emoções negativas, em nome de Jesus. Oro para que você possa superar todas as formas de pensamentos negativos que o diabo pode lançar sobre você, em nome de Jesus. Uma das coisas mais desafiadoras é crer e esperar por algo que parece que nem vai acontecer. Quero dizer, como sei que vai chover quando o dia está ensolarado e brilhante? Confiar no tempo perfeito de Deus quando a vida está no pior pode ser como esperar que chova no deserto. É quase impossível. Todavia, a menos que ouse confiar nele, você pode não sobreviver às crises da vida. Quero que saiba que você não está ouvindo ou assistindo a este vídeo hoje por acaso. Deus tornou isso possível e eu encorajo você a prestar atenção e não perder nenhum detalhe. Quer você saiba ou não, Deus está sempre trabalhando nos bastidores da sua vida. Para algumas pessoas pode levar mais tempo para a espera terminar. Para outros, a espera pode ser mais curta. Certa vez, Jesus disse algo incrível durante seus ensinamentos sobre o reino de Deus em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Você já plantou algo ou observou alguém fazer isso antes? Já percebeu que tudo o que eles fazem com a semente, planta ou flor é simplesmente para ajudar em seu crescimento? Na verdade, eles não fazem ela crescer, eles fazem sua parte e depois esperam para ver a semente germinar. Você não pode ver tudo o que acontece abaixo da superfície para fazer essa germinação ocorrer. Mesmo assim, você sabe que a planta cresce porque vê sinais na superfície. Antes de a semente brotar na superfície, ela superou obstáculos invisíveis ligados aos nutrientes do solo, entre muitas outras atividades. Durante aqueles dias em que você apenas olhou para o local onde colocou a semente e não viu nada, muita coisa já está acontecendo debaixo da superfície. Por meio de sua paciência, você esperou e finalmente viu a planta chegar à superfície. É assim que Deus trabalha na vida de seus filhos também. Por que muitos cristãos sofrem pressão sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer em suas vidas? Vou te dar algumas razões. Primeiro, eles dão a Deus seu próprio tempo e isso é algo comum entre muitos filhos de Deus. É tão comum que muitos cristãos nem sabem que fazem isso. Você pode dizer a Deus que deseja ter sua própria casa em um determinado bairro aos 20 anos de idade. Você pode até ter dito a Ele que queria fazer seu mestrado aos 22. Essas coisas não são impossíveis e não são coisas que Deus quer manter longe de você. Porém, lembre-se de que, como seu filho, embora ele faça tudo cooperar para o seu Deus, ele fará isso no momento certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Lembre-se da parábola de Jesus sobre a semente no solo. Isso é o que ele estava dizendo. A semente não brota e nem cresce e nem começa a dar frutos ou flores porque você quis. Ela não faz nada porque você disse que está dando a ela um prazo de 2 semanas. Tudo o que a semente faz segue sua ordem natural. Da mesma forma, Deus faz as mais belas coisas no tempo delas e não no seu. Sim, você terá o seu diploma. Mas e se o plano de Deus for obtê-lo aos 25 anos de idade, ao invés de aos 20 anos? Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14 diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Realmente não podemos determinar os tempos e as fases da vida. O melhor é buscar entender a fase em que estamos a confiar em Deus, pois não importa o que enfrentamos, tudo vai dar certo. E que, como uma semente, você fará a sua parte e esperará enquanto ela germina. Enquanto você espera no momento certo, meu amigo, Deus está trabalhando para que isso aconteça. Ele nunca se atrasa e fará tudo perfeitamente. A impaciência pelo tempo de Deus leva muitos cristãos a produzirem sua própria versão das promessas de Deus. Essas versões nunca duram. Em vez disso, elas causam mais danos e trazem arrependimento. Hoje, encorajo você a pedir a Deus a graça de esperar o tempo dele e não sucumbir a dar a ele o seu próprio tempo. Ao fazer isso, você descobrirá que superou a pressão de conseguir algumas coisas antes de um tempo específico. Quem disse que você vai se atrasar para o seu destino? Com Deus ao seu lado, você sempre chegará a tempo. 2. Eles querem que Deus se submeta aos seus próprios termos. Este segundo desafio decorre do fato de que muitos de nós não sabemos o que significa nos submetermos a Deus. Caro irmão, por favor, entenda que ser um filho de Deus significa que Ele o trouxe por meio de sua graça para viver de acordo com o seu padrão para a sua vida. Deus não salvou você e eu para que Ele pudesse fazer nossas vontades. Pelo contrário, Ele nos salvou para que pudéssemos fazer a vontade dEle. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. De quem Pedro está falando aqui? Ele está se referindo aos que creem. Ele está dizendo que, como resultado da salvação que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, não devemos mais viver o resto de nossas vidas terrenas da maneira que queremos, mas sim da maneira que Deus quer. E se você estiver sob pressão porque tem dito a Deus o que você quer, em vez de buscar saber e fazer o que Deus quer para a sua vida? Muitos dos que creem ainda vivem como se nem fossem salvos, mas querem que Deus realize seus desejos em suas vidas. Não é assim que funciona, meu amigo. Se tornar um membro da família de Deus significa que você se coloca debaixo do governo dele e que está disposto a abrir mão do que você deseja, se isso não for o que ele deseja. Isso significa que se um determinado estilo de vida contradiz o propósito de Deus ou a paz em sua vida, você deve abandonar isso. Esta é a questão. A pressão vem do estilo de vida que muitos dos que creem desejam praticar. Porém, esses estilos de vida não honram a Deus. Quando o Espírito Santo traz humildade para o seu coração, você escolhe as coisas de Deus acima de qualquer forma de lucro material, financeiro, social. Por quê? Porque tudo o que você precisa está em Deus. E Ele pode lhe dar tudo isso e muito mais do que você pensa que está perdendo por amor a Ele. 3. Eles, na verdade, só querem impressionar os outros. Isso é engraçado, mas é verdade. Podemos ter problemas com algumas das pressões da vida porque queremos manter uma aparência ou atingir um determinado padrão que, na maioria das vezes, não temos recursos para mantê-lo. Caro cristão, uma das maneiras mais fáceis de alimentar a impaciência é tentar impressionar o mundo. Veja bem, sempre haverá coisas chamativas no mundo, sempre haverá tendências no mundo. Todos estarão sempre em busca da última moda, de algo novo, celulares modernos, os mais recentes clubes ou grupos e etc. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 8 a 10. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele está dizendo que ter uma vida boa é algo terrível? Não, definitivamente não. Porém, ele está dizendo que é uma perda de tempo buscar riquezas apenas para se validar. Por quê? Porque isso vai te expor a certas tentações com as quais você não está preparado para lidar. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 diz:
O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Novamente, você está ciente de que muitas vezes você pode se apressar para conquistar as coisas e até mesmo se comprometer para logo após adquiri-las elas saírem da moda? O mundo está constantemente se movendo de tendência em tendência porque elas são sustentadas pela empolgação. Existe um espaço vazio no coração de cada incrédulo e eles procuram preenchê-lo com prazeres e emoções, havendo sempre uma emoção após a outra até que morram. Porém você encontrou o maior tesouro de todos, Jesus Cristo. Não se coloque debaixo de nenhuma pressão e corra na frente de Deus porque querer se aparecer diante de todos. 4. Eles não sabem qual é a vontade de Deus para suas vidas. Confiar em Deus quando você não vê o que creu nele para conquistar ou para onde olhar com esperança é um desafio. Abraão confiou e esperou por um filho. José confiou e esperou por seus sonhos. Ana esperou e confiou em Deus por seu filho Samuel. Se você examinar as Escrituras, verá que todos os que confiaram no tempo perfeito de Deus, esperaram enquanto Deus trabalhava nos bastidores, sabiam algo sobre a vontade de Deus para eles. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não é seguro não conhecer a vontade de Deus para você. Querido filho de Deus, este é o caminho para a paz. Buscar e conhecer a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus para você? Através do Espírito de Deus. A Bíblia diz que é preciso o Espírito de alguém para conhecer a mente de alguém. Portanto, será necessário o Espírito de Deus para ver a mente de Deus. É por isso que o Filho de Deus deve ser cheio do Espírito Santo e constantemente passar tempo em oração e na palavra de Deus. Por meio da intimidade, você saberá o que Deus quer que você saiba, desejará o que Deus deseja que você deseje e esperará pelo amor que Deus deseja que você espere. Pode parecer que Deus está em silêncio, mas o Espírito Santo constantemente nos lembra que Deus é bom. Portanto, esperamos por Ele. E embora possa não parecer, sabemos que, enquanto esperamos, Deus está trabalhando e quando Ele terminar, nosso testemunho se manifestará. Confie em Deus, meu amigo. Não deixe de acreditar. Você pode não ver agora, mas assim como aquela semente, ela logo brotará. Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus te abençoe.